de eficiência, sem nenhuma conotação corporativa, né, ou de elevação da Justiça do Trabalho, em razão de ser magistrada e de pertencer, né, ao quadro de ministros do TST. O último relatório do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, do Justiça em Números, ele traz todas as informações a respeito do desempenho da Justiça Federal, da Justiça Comum Estadual, da Justiça do Trabalho, de todos os ramos da Justiça, né? A começar pelo quesito de conciliação, que hoje é um tema da maior relevância, né, para a solução de processos e também para o jurisdicionado. A começar por esse quesito, a Justiça do Trabalho tem demonstrado uma eficiência que salta aos olhos, é uma eficiência diferenciada dos demais ramos do Poder Judiciário. Nós, a partir desse relatório do CNJ, nós temos no TST também levantamentos. É o ideal? Não, não é o ideal. O que nós vemos uma das novidades da emenda 45 é que as partes passaram a ter um direito que elas já tinham, né, teve reafirmado o direito de um julgamento célere, de uma entrega de prestação jurisdicional célere. Isso a gente ainda não consegue fazer. O Brasil lida com 80 milhões de processos pendentes de julgamento, na realidade mais de 80, quase 81 mil, quase 81 milhões de processos pendentes de julgamento, considerando todos os ramos da Justiça. A Justiça do Trabalho responde por quase 7% desse volume de processos, né? Nós não temos ainda estudos, o que leva a essa alta litigiosidade, que não é da Justiça do Trabalho, que é do Brasil. Mas uma das questões que a gente observa é a inadimplência mesmo, né? É uma certa cultura da inadimplência. Não, eu tenho essa questão que eu preciso sentar e discutir e ficar chateado e resolver. Não, vai para a Justiça resolve. Isso a gente percebe tanto em questão de vizinho, divórcio, não só na área trabalhista, né? Essa é uma questão que nós precisamos, a partir de pesquisas, a partir de um empenho na academia, estudar para que a médio e a longo prazo possa ser solucionado. Já se pode perceber alguns reflexos, né? O reflexo mais imediato, quando entrou em vigor em novembro de 2017, e aí os levantamentos de 2018 mostraram que houve uma redução em torno de entre 35% e 40% pela média nas 5 regiões da Justiça do Trabalho. Em umas regiões maior, outros menor. Esse reflexo, eu considero que ele é momentâneo. Por quê? Esse mesmo relatório de Justiça em Números do CNJ, dele vem o dado de que a maioria das ações trabalhistas são ações que reclamam direitos elementares. Verbas rescisórias, dano moral, diferenças de salário, férias, 13º salário. Então, a partir desse dado, nós podemos concluir que não estamos lidando com uma alta litigiosidade, um alto número de processos em função de teorias, de teses jurídicas avançadas que acorrem à Justiça do Trabalho. Estamos lidando com a questão principal e maior número, que é a inadimplência. Se assim a tendência é voltar ao normal as ações trabalhistas. Esse é um dos reflexos. Outros reflexos já começa a aparecer, que são as contratações precárias. Veja bem, a reforma trabalhista implementou o contrato intermitente. Nos moldes da Inglaterra, porque na experiência mundial, o contrato intermitente, Portugal, por exemplo. Portugal implantou na reforma de 2012 com salvaguardas. Quais são essas salvaguardas? Determinadas categorias,
uma remuneração mínima, critérios, né? Com isso, o mercado em Portugal que acorreu ao contrato intermitente é aquele que realmente necessitava dele, né? Não foi um avalanche. Mas o nosso modelo foi o modelo da Inglaterra, ainda mais nocivo do que o da Inglaterra. Por quê? O da Inglaterra, ele limita a determinadas categorias. O modelo do Brasil, além de não limitar, o artigo da lei da reforma ainda diz a todas as categorias de empregadores ou empregados. Então, eu até considero que determinadas categorias, o contrato intermitente é importante para determinadas categorias, bares, hotéis, restaurantes, hospitais, para a questão de plantões, mas não pode ser para todas as categorias, porque aí o trabalho formal, que é estruturante do objeto social da empresa, do objeto de atuação da empresa, ele passa a ser permitido o contrato intermitente. Então, eu digo, por exemplo, há que se pensar no jornalismo, por exemplo, alguém que é escalado para fazer uma pauta 5 da manhã para uma autoridade que viaja a essa hora e só pode ser entrevistada a essa hora. E a outra 10 da noite. Quer dizer, a pessoa vai ficar completamente à disposição 5 da manhã e 22 horas. Então, é uma incompatibilidade que existe entre a modalidade de contrato intermitente e a sua abrangência para todas as categorias. Essa é uma outra questão, que na Inglaterra gerou assim, milhares de trabalhadores empobrecidos. Na questão tanto do judiciário como dos advogados, porque elas são interligadas, né? A questão hoje mais importante é o reconhecimento da inconstitucionalidade no que se refere ao acesso à justiça, que é a DIN 5766, que o ministro Barroso é o relator e o ministro Fachin votou divergente e hoje o processo está com vista para o ministro Fux. Tão importante que já surgiu um projeto de lei que tramita no Senado para fazer essa correção, né? Porque nós temos um sistema que é um sistema da gratuidade da justiça para quem precisa demandar, para exercer o amplo direito de defesa e não tem o correspondente recurso econômico. E nós temos esse arcabouço desde o início, né? E através de leis ordinárias, através da própria Constituição, e como eu não vou julgar o processo, né, eu posso dizer, eu considero assim, completamente inconstitucionais, e o voto divergente do ministro Fachin é bastante, muito bem fundamentado nesse sentido. Porque quando se fala em modernidade, o discurso de modernizar a legislação trabalhista, essa modernização, tanto do direito do trabalho, quanto da justiça do trabalho, quanto da economia, quanto no que se refere à tecnologia, ela não pode ser excludente. O Brasil é um país muito desigual, é um dos mais desiguais do mundo, mas desigualdade não existe só no Brasil, mas o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Novas tecnologias, modernização, aparelhamento, nada disso pode ser com o veio de exclusão. O que nós estamos vendo? A diferença social está crescendo, né? As novas tecnologias em alta velocidade, o mundo mudando, mas nós precisamos ver na perspectiva da inclusão, porque o trabalhador, o menos assistido, mesmo o informal, né, que hoje é um índice muito alto de informalidade, é preciso encontrar formas de proteção que proteja a todos. Não no artigo 3º da CLT, no modelo tradicional de vínculo de emprego. Nem todos poderão ser enquadrados no artigo 3º. Ali é um molde, é uma modalidade.
mas é necessário uma proteção para todos os que trabalham e que dependem do trabalho para a sobrevivência. Então, nenhuma modernização, nem os benefícios da tecnologia, nada pode ser visto do ponto de vista apenas de um segmento da sociedade, do segmento econômico. É preciso ser visto do ponto de vista social. A Organização Internacional do Trabalho, a ONU, tem o relatório da ONU, tem agora uma comissão mundial, que nós temos, inclusive, uma brasileira, a doutora Cláudia Costin, que participa, que é um relatório mundial, e que o objetivo, ele é centrado na pessoa humana. Eu nem falo do trabalhador, porque aqui no Brasil, quando a gente fala trabalhador, fica parecendo assim, trabalhador com vínculo empregatício regido pela CLT, não é isso. O ser humano, protegido pela Constituição de 88, protegido pela ONU, protegido pelas normas internacionais, com todas as formas de proteção, e que ele tenha direito a um trabalho decente. E já é preconizado em documentos, em leis, em princípios da Organização Internacional do Trabalho, que o trabalho não é mercadoria. O ser humano não é mercadoria, ele não pode assim ser tratado. Eu participo há bastante tempo, tenho a honra de participar como convidada de eventos da ASP, e considero que é muito importante esse olhar da ASP, não só para o advogado que está em São Paulo ou nos grandes centros, esse evento em Goiânia, eventos descentralizados são muito importantes, porque uma das categorias mais afetadas hoje é a advocacia. Porque assim como está sendo atacada a democracia, assim como está sendo atacado o judiciário, o Supremo Tribunal Federal, a advocacia, ela é atacada muito mais proximamente, mesmo porque a sobrevivência do advogado é o bem-andar da advocacia, né? Eu, por exemplo, a minha sobrevivência não depende do número de processos que eu julgo, não depende da minha estatística no meu gabinete, não depende se eu faltei ou não faltei uma sessão por motivo justificado, mas para o advogado, sim, né? Então, esse olhar da ASP, para colocar em discussão essa questão hoje tão debatida. Quando eu fui pesquisar para falar sobre o tema que a ASP pediu que eu falasse, quase que eu encontrei mais subsídio em documentos mundiais do que em documentos do Brasil. Então, quer dizer, a ASP está trazendo essa discussão que hoje é uma discussão centralizada na ONU, na OIT, né, em vários países do mundo, trazendo para o Brasil e trazendo para o interior do Brasil, né? Eu hoje falei para o presidente, assim, brincando, falei, presidente Renato, eu ouvindo a sua fala, fiquei a imaginar que a ASP deveria chamar a ASP Brasil, né? Para não perder a característica de Associação dos Advogados de São Paulo, mas a ASP Brasil. Porque realmente é muito importante. Eu fico muito, muito feliz, muito honrada, e que a ASP continue nessa descentralização e nessa perspectiva de se preocupar com o coletivo, e principalmente nesse momento em que nós estamos todos muito preocupados, né? Aqui em Goiás a gente tem alguns ditos populares que são assim, bem característicos, né? E eu, às vezes, vou fazer uma palestra e digo, olha, a nossa situação é aquela situação assim, do cachorrinho que caiu do caminhão, né? Parece que a gente estava fazendo uma viagem, aí caiu, e onde eu estou mesmo? O que está acontecendo? O que eu posso fazer, né? Então, ainda bem que a gente tem entidades como a OAB, a Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, a Associação Brasileira de Magistrados. O Ministério Público também tem uma atuação muito importante, né? E ainda bem que nós temos esses coletivos como os nossos fóruns.